O Inter está no mercado para mudar o elenco na comparação com o plantel que tinha em 2025 e está encontrando dificuldades. Mas existem algumas coisas aqui que eu ouvi nos bastidores sobre essas negociações do Inter que eu quero dividir com vocês. Tem dois pontos que se sobressaem aqui. O Inter, que até agora contratou muito pouco e nenhuma contratação chamou atenção, né? O Inter que tem no Paulo Pesolano a grande esperança para dar uma guinada, assim. Mas o Inter vê que a mudança maior ela está fora do elenco. Eu falei com duas, três pessoas do Inter que me disseram o seguinte: o ambiente está diferente e existem pessoas novas com ideias novas. E eu fui tentando entender mais detalhes dessas declarações que dizem muito sobre o ambiente do Inter, que vão levar, vai desembocar aquilo que o Inter vai fazer na temporada. As pessoas entendem que o ambiente está mais leve, obviamente porque o Inter lutou contra o rebaixamento e foi uma luta que foi se acentuando, né? Mas porque as relações elas já estavam desgastadas no vestiário, né? A declaração que me foi dada não é direcionada a ninguém, mas é bom lembrar que houve uma mudança grande no departamento de futebol na virada do ano, né? E o ambiente mais leve também passa pela chegada de gente nova, claro, por um início de temporada, mas pela personalidade das pessoas que agora estão no vestiário do Inter. Essa é a leitura que se tem no Beira-Rio. Abel Braga, com o estilo dele, um estilo de um cara multicampeão, mas ele tem um estilo diferente de interagir, de fazer gestão. E o Fabinho também, tá? O Fabinho Soldado, ele tem sido muito elogiado como um cara que se relaciona muito bem. E quando se relaciona muito bem, não é o ser o amigão do jogador, do grupo, mas de lidar com as coisas de forma prática, de forma racional, de forma objetiva, mas sem quebrar os pratos. E o Abel chega também para ser o algodão entre os cristais. Então, para muitas pessoas, esse ambiente ele pode fazer bastante diferença, tá? Além disso, a frase ideias novas também chama atenção, porque o Inter de 2024 e 2025 ele se baseou em escolhas no mercado para contratar jogadores, com jogadores técnicos, com jogadores que pudessem agregar qualidade mesmo, que soubessem jogar bola. Não estou dizendo aqui que o Inter só contratou craque e que agora só vai contratar cara que corre. Não. Mas agora a ideia é buscar novas opções, novas alternativas, montar um elenco pensando em coisas que não estavam sendo pensadas antes. Olhar para um outro lado. Se antes se olhava para cá, agora se olha para lá. E isso casa com uma outra informação que é a seguinte: a informação de que o Inter procura jogadores com vigor, com fôlego, com força. O Inter olha para o mercado atrás de opções que possam dar energia para um time que tem o Gabriel Mercado, com mais de 35 anos, que tem Alan Patrick, Bruno Henrique e Borré, que são jogadores que são mais voltados para a parte técnica do que para resistência, força e fôlego. O Alan Patrick é o grande destaque dessa lista que eu dei, mas se a gente olhar os outros, eles são mais próximos de técnica do que da parte física, né? Então agora o Inter, com ambiente mais leve, com um outro olhar para o mercado, busca jogadores que deem vigor para esse time. Por quê? Porque isso casa com o que o Paulo Pesolano quer. O Pesolano quer um time intenso, um time com fome, um time capaz de correr muito. E o Inter, nos últimos anos, montou um time com uma outra visão, com uma outra filosofia. Um time mais técnico, para ter a bola no pé, para se defender com a bola, enfim, as coisas que o Inter tentou e que não deram certo. Então agora o Inter tenta reformular. E nesse caminho, o Inter tem olhado, tem sondado nomes que são nomes diferentes. O Inter buscou um zagueiro, Arthur Chaves, que surgiu no Avaí, está na Alemanha, deve ficar na Alemanha, mas é um nome que está fora dos principais holofotes. Agora o Inter olha para um zagueiro que está no Copenhague, que começou no Volta Redonda, que antes de ir para o Copenhague chamou a atenção do Porto e chegou a estar numa lista do Flamengo. O Inter olha para
mercados de fora, mas se a gente olhar para o Arthur Chaves e para o Gabriel Pereira, que são os dois zagueiros que eu citei aqui, são jogadores mais altos, são jogadores mais jovens. Eu nem estou falando da condição de negócio, estou falando do perfil de jogador que o Inter está buscando. Né? Se a gente olhar para Félix Torres e o Paulinho Paula, também são jogadores mais novos. O Rodrigo Villagra também é um jogador mais novo. Villagra tem 24 anos. Né? Aliás, sobre o Villagra, eu ouvi nos bastidores que ele é o típico jogador que o Pesolano quer. Um jogador que se mexe, um jogador dinâmico, um jogador que se movimenta. Eu confesso para você, eu particularmente, não conheço em detalhes o Villagra. Tá? Então, eu vou ter que ver ele em campo para eu formar um conceito sobre ele. Mas nos bastidores, o que eu ouvi foi isso, de que o Inter procura jogadores com outro perfil e se a gente cruzar as contratações que já foram anunciadas com aquelas que o Inter olha no mercado, essa história bate. Tá? Aliás, o Inter no mercado, ele busca pelo menos mais 4 contratações. Mais um zagueiro, além daquele que já contratou, um lateral esquerdo, reserva para o Bernabéu, um ponta, um meio atacante e mais um centroavante, que é para ser o Alejandro, ex-Bragantino e Vitória, que está no CSKA Moscou da Rússia. Tá? Então são pelo menos 4 contratações. O Alejandro também não tem 30 anos e ele é um jogador de imposição física. Né? Ele não é um jogador técnico. Né? E as outras posições, eu não tenho nenhum nome confirmado. Tá? Comenta aqui embaixo quem tu contrataria para o Inter para essa temporada de 26. E se essas informações que eu dividi contigo fazem sentido, se elas se encaixam nessa montagem de quebra-cabeça do Inter tentando reformular o elenco, tá bom? Se tu chegou aqui pela primeira vez, muito obrigado. Muito obrigado pela moral, tá bom? Te inscreve aí e ativa as notificações. Deixa o like também. Um grande abraço, até a próxima. Tchau.